Todos nós estamos cientes de que diversos eventos relacionados ao tempo do fim têm ocorrido em todo o mundo, desde conflitos armados até a reconstrução do terceiro templo, culminando na chegada do Anticristo e muito mais. Esses são os sinais do arrebatamento que, em tempos difíceis como esses, têm deixado as pessoas apreensivas. Diante desse cenário, novamente Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, após falar sobre sua reeleição, transmitiu uma mensagem impactante aos cristãos. Qual seria o teor dessa mensagem? A resposta pode estar relacionada à iminência do arrebatamento, e é isso que exploraremos neste vídeo. Mas antes, deixe seu like e comente algo nos comentários. Esses dois pequenos gestos juntos são muito gratificantes para nós e ajudam o vídeo a chegar a mais pessoas. Primeiramente, abordaremos o conceito do arrebatamento, uma ideia especial no cristianismo. Essa crença sugere que, em um determinado momento, todos os crentes, estejam vivos ou já falecidos, serão arrebatados para o céu para encontrar-se com Jesus em sua segunda vinda. Embora a palavra arrebatamento não seja utilizada diretamente na Bíblia, os cristãos adotam essa convicção com base em passagens bíblicas, como as escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo, em uma de suas cartas, discorre sobre a volta de Jesus, descrevendo-a como um evento grandioso, comparando-o ao som de uma trombeta. Ele menciona que aqueles que já faleceram, mas que acreditam em Jesus, ressuscitarão. Essa visão escatológica tem sido uma parte significativa da fé cristã, proporcionando esperança e expectativa em relação ao que está por vir. Posteriormente, aqueles que ainda estão vivos também serão elevados para encontrar-se com Jesus no ar. As pessoas que acreditam no arrebatamento também têm a convicção de que, após o retorno de Jesus, ele governará por 1000 anos. Essa concepção é derivada de uma passagem específica do livro do Apocalipse. Alguns acreditam que isso ocorrerá antes de um período desafiador na Terra conhecido como tribulação, enquanto outros creem que ocorrerá posteriormente. A crença no arrebatamento evoluiu ao longo do tempo. No século XVI, algumas pessoas afirmavam que as profecias do tempo do fim aconteceriam no futuro. Nos séculos XVIII e XIX, eventos religiosos significativos, conhecidos como o Grande Despertar e o Segundo Grande Despertar, disseminaram ideias sobre o milênio de 1000 anos e a segunda vinda de Cristo nos últimos tempos. Especialmente durante a Guerra Fria, quando o medo de uma guerra nuclear estava presente, a ideia do arrebatamento tornou-se mais popular. Além disso, essa concepção ganhou espaço na cultura cotidiana por meio de panfletos, obras como Deixados para Trás, livros e filmes, nos quais as pessoas tentavam especular sobre o dia exato em que o arrebatamento ocorreria. Frequentemente, ao longo da história, várias suposições foram feitas sobre o fim do mundo, mas a maioria delas se mostrou incorreta. Isso evidencia que a crença em torno do fim do mundo é complexa e incerta. No arrebatamento, Jesus prometeu retornar à terra para estar com seu povo. Ele disse: "Não se preocupe, confie em Deus, confie também em mim. Na casa de Deus há muitos quartos. Vou preparar um lugar para você. E quando estiver pronto, voltarei para levá-lo comigo, para que você possa estar onde estou." Algumas pessoas interpretam isso como significando que Jesus levará secretamente seus seguidores, deixando todos os outros confusos sobre o paradeiro de amigos e familiares. Essa ideia é conhecida como arrebatamento. No entanto, Jesus não especificou em suas palavras como ele retornaria, se seria de maneira discreta ou não. Outras partes da Bíblia esclarecem o que acontecerá quando Jesus retornar. Após ressuscitar, Jesus voltou ao céu, e os discípulos o viram subir. A Bíblia relata que enquanto estavam observando Jesus subir, uma nuvem o tirou da vista deles. 2 anjos brancos apareceram e perguntaram por que estavam olhando para o céu. Eles afirmaram que da mesma forma que Jesus foi para o céu, ele retornará. 2 informações cruciais nestes versículos ressaltam que o Jesus que retorna é o mesmo que viveu na terra e ascendeu ao céu. Ele voltará da mesma maneira,
de forma visível, assim como subiu ao céu. Não haverá um retorno secreto, pois os discípulos testemunharam fisicamente a ascensão de Jesus no ar, até que uma nuvem o ocultasse de sua vista. Esses versículos esclarecem que o retorno de Jesus à Terra seguirá o mesmo padrão, sem ocultação secreta. Não há indicações de um arrebatamento discreto. Um sinal mencionado é a aparição do falso Messias. Quando os discípulos questionaram Jesus sobre sua vinda, não estavam se referindo ao fim do mundo, mas buscavam entender quando ele assumiria o comando e governaria. Em Mateus 24, Jesus adverte para que estejam atentos, pois falsos cristos surgirão, alegando ser o Messias e enganando muitas pessoas. Mateus 24:4 esclarece que esses falsos cristos e profetas realizarão feitos impressionantes, utilizando o poder de Satanás. É um alerta de que, mesmo diante de milagres, nossa fé não deve depender exclusivamente deles. Outra orientação, presente em 1 João 4:1 e 3, instrui os crentes a testarem os espíritos e discernir suas origens. Apesar de eventos significativos como terremotos, instabilidade política e conflitos em Israel, é crucial exercer cautela, pois nem tudo que é grandioso indica imediatamente o fim. O apóstolo Paulo mencionou a propagação de ensinamentos falsos antes do fim, destacando a importância da sabedoria e discernimento para identificar a verdade, especialmente em períodos espiritualmente desafiadores. Esses tempos são chamados de perigosos devido à ocorrência de muitos eventos adversos, demandando vigilância por parte das pessoas. Estão surgindo sinais que desafiam a verdade. E recentemente essa previsão tornou-se realidade com a chegada de uma pessoa em Israel que se assemelha a um Messias, embora essa identidade seja incerta. Seu nome é Yanuka Ravi Yehuda, e ele realizou feitos notáveis que levaram as pessoas a questionar. Yanuka cresceu em uma família judia, possuindo amplo conhecimento do Talmud, da Torá e de outros escritos judaicos. Surpreendentemente, aos 15 anos, já demonstrava habilidade excepcional nessas áreas, o que justifica seu apelido, Yanuka, indicando sua destreza nessas esferas. Alguns acreditam que há algo sobrenatural nele devido ao seu conhecimento profundo. E ele realizou milagres tão extraordinários que algumas pessoas quase o veem como uma figura divina. No entanto, uma peculiaridade é que, apesar de acreditarem em milagres e no poder de Deus, aqueles que testemunharam esses feitos atribuem todo o crédito a Yanuka em vez de a Deus. Um exemplo envolve um homem gravemente doente, incapaz de andar. Após tratamentos médicos que apenas pioraram sua condição, ao encontrar Yanuka, algo extraordinário ocorreu. Milagrosamente, ele recuperou a capacidade de andar, dispensando a necessidade de assistência médica. Outro relato envolve um homem prestes a ser preso, mas uma declaração de Yanuka, de alguma forma, resultou em sua libertação pouco antes do sábado. Esses eventos surpreendentes desafiam a lógica convencional. Vale destacar que, em muitas dessas experiências, não há menção explícita de Deus, e as pessoas atribuem os resultados diretamente a Yanuka. Uma história particular conta sobre um homem que, seguindo uma afirmação de Yanuka, encontrou o amor de sua vida no mesmo dia e posteriormente se casaram. Esses relatos levantam questões intrigantes sobre a influência e percepção de Yanuka. Da mesma forma como Yanuka previu, há também uma narrativa envolvendo uma pessoa com tumores malignos. Yanuka interagiu com essa pessoa e afirmou que os tumores desapareceriam, e miraculosamente isso aconteceu exatamente como ele previra. Entre todos esses milagres, surge uma observação importante. Yanuka não atribuiu crédito a Deus em nenhuma dessas histórias. Em todas essas contas, foi Yanuka quem recebeu todo o crédito por esses milagres. Essa abordagem levanta questões intrigantes e fomenta discussões sobre a identidade de Yanuka e sua missão. Até mesmo o Apocalipse 13:13 menciona um falso profeta realizando feitos extraordinários, como invocar fogo do céu diante das pessoas.
Esses feitos incríveis enganarão pessoas em todo o mundo, pois parecem impressionantes. O falso profeta ainda instruirá as pessoas a criar uma imagem assustadora da besta, que misteriosamente ganhará vida, algo semelhante ao que Yanuka fez. Outro sinal mencionado é a reconstrução do terceiro templo. Esse sinal envolve a construção de um templo judaico em Jerusalém, aumentando a hostilidade em relação a Israel e sinalizando movimentos em direção a um governo mundial. Esses eventos levantam questionamentos sobre os propósitos e implicações por trás das ações de Yanuka, alimentando especulações sobre sua verdadeira natureza e papel nos acontecimentos globais. Penso que esta profecia está se concretizando. Por muitos anos, as pessoas tentaram reconstruir o terceiro templo, e agora isso está realmente acontecendo. A evidência disso é a chegada de novilhas vermelhas em Israel. Recentemente, 5 dessas novilhas especiais chegaram a Israel vindo de um rancho no Texas, gerando grande entusiasmo entre aqueles que acreditam na profecia relacionada à construção do terceiro templo em Jerusalém. Essas novilhas, todas com menos de 1 ano de idade, são de extrema importância, pois, se permanecerem completamente vermelhas e imaculadas, suas cinzas podem ser usadas para purificar as pessoas, conforme estabelecido pela lei judaica. Essa purificação é essencial para que os sacerdotes Kohanim desempenhem suas funções em um futuro templo. Na Bíblia, ter uma novilha vermelha é de extrema importância. As cinzas de uma novilha vermelha eram necessárias para purificar os israelitas, conforme mencionado no capítulo do livro dos Números, capítulo 19. Essas cinzas eram utilizadas em rituais de purificação no templo. Hoje, a aparição de uma novilha vermelha é vista por muitos como um sinal de que a construção do terceiro templo está se aproximando. Além disso, algumas pessoas acreditam que isso pode estar associado ao retorno de Cristo. Os recentes conflitos e guerras confirmam os sinais do arrebatamento mencionados por Jesus em Mateus 24. Nessa passagem, Jesus fala sobre sinais que ocorrerão antes de sua volta, incluindo guerras e rumores de guerras. Nos dias de hoje, observamos conflitos e tensões em diferentes lugares, levando à agitação e violência. A Bíblia também prevê que, durante tempos de guerra, o anticristo surgirá, agravando o caos ao oferecer soluções falsas. Os cristãos são aconselhados a serem sábios e não caírem em promessas enganosas daqueles que buscam poder e controle. Notícias recentes sobre Israel sugerem a possibilidade de uma guerra em grande escala em breve, e o país enfrenta ameaças do Líbano, Síria, Irã e outros lugares. Entre esses sinais do arrebatamento, a questão crucial surge: será você arrebatado ou deixado para trás? Apesar dos sinais que apontam para o arrebatamento, a passagem na Bíblia levanta uma pergunta importante. Mateus 24, 37, 42. Compara a vinda de Jesus ao tempo de Noé, destacando a importância da prontidão. Assim como na época de Noé, as pessoas estavam ocupadas com suas atividades diárias, sem perceberem o que estava acontecendo, até que o dilúvio veio e levou alguns, enquanto outros foram deixados para trás. Portanto, a exortação é estar pronto, pois não sabemos quando o Senhor está chegando. Para compreender melhor, imaginemos uma inundação atingindo uma cidade. Aqueles que sobreviveram à enchente foram deixados para trás, enquanto os que perderam a vida foram levados pela água. No contexto das palavras de Mateus, aqueles que são levados quando Jesus vier são os que enfrentarão destruição, conforme indicado em segundos. Tessalonicenses 2, 8, que fala sobre ser perdido e destruído pelo brilho de sua vinda. Além disso, em Lucas 17, 37, os amigos de Jesus perguntam onde está o Senhor, referindo-se àqueles que são levados. Jesus responde com uma metáfora, dizendo que onde há um cadáver, ali os abutres se reunirão. Esta metáfora implica que aqueles que são levados enfrentarão a destruição, simbolizada pelos abutres reunindo-se para consumir os mortos. Em termos simples,
A Bíblia não apoia a ideia de um arrebatamento secreto para os salvos. A mensagem de Trump aos cristãos durante os tempos do arrebatamento destaca a importância de Jesus Cristo no fim dos tempos. Ele lembrou dos anjos anunciando o nascimento do Salvador na cidade de Davi, que é Cristo, o Senhor, há mais de 2000 anos. Em sua mensagem, Trump também abordou o significado da Igreja ao longo da história, destacando a missão de Jesus e o impacto profundo que sua vida, morte e ressurreição tiveram no mundo. Ele ressaltou que é impossível imaginar a história da nação sem considerar a influência dos ensinamentos de Jesus e seu exemplo. Trump mencionou sua fé, afirmando sua crença em Deus e identificando-se como cristão, mais especificamente como protestante e ainda mais especificamente como presbiteriano. Ele expressou orgulho em sua fé, descrevendo-a como uma espécie de cristianismo intermediário, encorajando outros a seguir o exemplo. Ao aconselhar os cristãos, ele citou versículos específicos, como Provérbios, que desaconselha ceder à inveja, e 2 Coríntios 3,17, que ele considera particularmente significativo. Segundo Trump, nada é mais crucial do que Deus, a quem ele considera o supremo criador de tudo. Para ele, Jesus Cristo é a fonte última de força e esperança em todos os tempos, em todos os lugares. Ele transmitiu essa mensagem para que todo cristão se lembre e siga. Trump afirmou que Jesus é alguém em quem podemos confiar, alguém em quem podemos encontrar segurança e confiança. Ele destacou a importância da religião cristã como um guia confiável em sua perspectiva. Em sua mensagem, Trump encorajou os cristãos a manterem sua fé em Jesus e a fazerem o que é necessário durante o fim dos tempos. Ele compartilhou que, em sua opinião, os cristãos devem permanecer vigilantes diante dos sinais mencionados por Jesus em Mateus 24, 4-14. Ele alertou contra a possibilidade de serem enganados por falsas alegações de pessoas que afirmarão ser o Messias, visando enganar muitos. Trump também destacou que, apesar das notícias sobre guerras, rumores de guerras, nações batendo palmas e ocorrências de doenças, fome e terremotos, os cristãos não devem se alarmar, pois isso marca apenas o início de tempos difíceis. Então, Jesus compartilha algo desafiador que seus seguidores enfrentarão, incluindo problemas e até mesmo a possibilidade de morte por causa de sua fé. Isso será difícil de aceitar para as pessoas de fé em todo lugar, pois não será fácil seguir Jesus. Além disso, Jesus prevê traições, ódio entre as pessoas e a presença de falsos líderes que tentarão enganar outros. Ele também menciona que a ilegalidade aumentará, resultando no esfriamento do amor das pessoas. No entanto, há uma nota positiva. Aqueles que permanecerem firmes em sua fé até o fim serão salvos, afirma Jesus. Ele adiciona que, antes do fim do mundo, a mensagem de seus ensinamentos será ouvida em todo o globo. Os sinais mencionados por Jesus nesses versículos parecem bastante relevantes nos dias de hoje. Enquanto aguardamos ansiosamente aquele dia glorioso, há uma tarefa importante para realizar pelo reino de Deus. Pedro 3:9 destaca que Deus não é lento em cumprir suas promessas, mas é paciente, desejando que todos tenham a oportunidade de se arrepender. Isso significa que nossa principal responsabilidade é espalhar o Evangelho, especialmente para aqueles que ainda não aceitaram ou não compreenderam completamente o incrível presente que Jesus deu à humanidade. Dado o contexto atual, compartilhar o Evangelho é crucial. A mensagem principal é clara: não podemos simplesmente nos sentar e esperar. Há uma urgência para agir. Isso não se trata apenas de espalhar as boas novas, mas também de viver de acordo com os princípios e ensinamentos encontrados na Bíblia. Portanto, enquanto aguardamos ansiosamente o arrebatamento, nossa responsabilidade é participar ativamente nas tarefas que o Senhor estabeleceu para nós, contribuindo para o reino de Deus de maneiras significativas. Então, qual é a sua opinião sobre a impactante verdade do arrebatamento e a mensagem de Trump?
A mensagem de Donald Trump ressoa, reforçando a importância de manter nossa fé em Jesus Cristo durante estes tempos desafiadores. Como mencionado nos ensinamentos bíblicos, enfrentaremos tribulações, mas a promessa da salvação permanece firme para aqueles que permanecem fiéis. Compartilhem este conhecimento. Deixem seu like e comentário. Vamos criar uma comunidade de reflexão e aprendizado. Que Deus te abençoe fortemente hoje e sempre. Amém.